Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 27 de dezembro de 2025. São João Apóstolo, o Evangelista. Sábado, cor litúrgica branco. Estamos agora saindo do tempo do Advento, né? E já estamos no caminho do tempo comum. Tempo do Advento, tempo onde a igreja celebrou aí a vinda do Senhor Jesus. O Cristo que se manifesta no meio de nós, o Messias, aquele, a manifestação de Deus, o Emanuel, né? Deus conosco. E agora marchamos com a igreja nesse tempo comum e nos preparamos agora, né, nesse tempo comum, para o tempo também da Quaresma, da Páscoa, que é outro tempo importante na nossa igreja. O santo do dia, São João Evangelista, o nome desse santo significa, João, significa Deus é misericordioso. Uma profecia que foi se cumprindo na vida do jovem apóstolo, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior. Ele também era pescador, assim como Pedro e André. Então fica bem claro aqui, para alguns querem impor a ideia de que Tiago é irmão de Jesus. Está escrito aqui: João é filho de Zebedeu e de Salomé, e João, que é irmão de Tiago Maior, né? Então, Tiago Maior, filho de Zebedeu, e o Tiago Menor, filho de Alfeu. Então, é muito claro para mim, é muito transparente essas paternidades e maternidades. Então, nenhum dos dois Tiagos na Bíblia são irmãos de Jesus Cristo. Mas, voltando a falar de João, ele também era pescador, como Pedro e como André. Nasceu em Betsaida e ocupou um lugar de primeiro plano entre os apóstolos. Jesus teve tal predileção com João e esse assinalava-se como o discípulo que o Jesus amava. O próprio João escreveu dele mesmo, falando o discípulo que João, que Jesus amava. O apóstolo São João foi quem, na Santa Ceia, também reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, e foi também a João que se encontrava ao pé da cruz, ao lado da Virgem Maria, no, te- no tempo da crucificação de Jesus. Escreveu o Apocalipse e 3 cartas, que João testemunha igualmente que o autor vivia aí pela região da Ásia e gozava de extraordinária autoridade. Completada sua obra, o santo evangelista morreu, quase centenário, sem que nós saibamos a data exata. Sabemos que ele morreu entre 98 e 117, no tempo de Trajano, porque há documento registrando a sua morte. Agora, em que local, quando, em que situação, a igreja não sabe. São João Evangelista, rogai por nós. Vamos preparar agora o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Início da primeira carta de São João. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se, e nós a vimos, e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai, e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 96. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono,
que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos de corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero começar a reflexão do Evangelho de hoje, lembrando deste Salmo, Salmo 96, 97. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Então, aquele que pratica a justiça em seu coração, ele se alegra no Senhor. Veja que esse salmo não fala para todos os homens e mulheres. Não, ele é seletivo. Ele fala, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos. Olha a importância disso. Eu querer ser justo, buscar a justiça em Deus, justo na alma. Eu não posso enganar a Deus. Justo no meu sentimento com Deus, a minha oração tem que ser a oração dos justos. A oração do justo atravessa o telhado, a laje. Aquele que pratica injustiça, incluindo no seu relacionamento com Deus, quer enganar Deus, ele não consegue, né? Às vezes, a sua oração não consegue atravessar a laje. Então, às vezes, é uma pessoa de igreja que participa de movimentos, serviços pastorais, mas não é justo com Deus, né? A justiça com Deus é quando a sua dedicação, o seu serviço é justo. Então, eu não posso praticar a religião ou servir a Deus como uma desculpa para fugir de casa, fugir do meu matrimônio, fugir da esposa, das minhas responsabilidades. Não, não posso, de jeito nenhum. Eu tenho que ser justo diante de Deus. Então, a justiça é algo amplo, mais amplo. Eu não posso ser uma pessoa na igreja e fora da igreja uma outra pessoa, né? Então, eu tenho que ser justo na minha relação com Deus. Então, nesta justiça com Deus, nós encontramos hoje, dentro da liturgia, São João Evangelista, homem justo diante do Senhor, né? Ele morreu com muita idade, né? Então, um ancião, e alguns falavam que ele jamais morreria, né? Então, veja, até o último respirar do sua narina, foi justamente glorificando e testemunhando o Senhor Jesus Cristo, num ambiente de justiça, num ambiente de clareza ao servir ao Senhor. É isso que ele escreve em suas cartas, é isso que ele escreve também no seu Evangelho. Veja a primeira leitura de hoje, né? No versículo 3 ele fala: é isso que vimos e ouvimos, né? Nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco, ou seja, com a igreja. A igreja é ela que serve ao Senhor já há 21 séculos.
e permanecerá a igreja de Jesus Cristo, aquela igreja que o Senhor Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aquela que detém a chave do céu, aquela que o próprio Jesus Cristo falou: você não vai cair como igreja, porque eu estarei convosco. Ficará por um fio, mas eu não deixarei que Satanás destrua a minha igreja. Então, por esta profecia, nós sabemos que a igreja permanecerá firme até o fim dos séculos dos séculos. Amém. Toda missa é falado isso pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Até o fim dos séculos, a igreja estará firme, presente. O que a igreja fala com convicção de que ela permanecerá firme até o fim dos séculos, porque o próprio Jesus falou sobre esta igreja, que ela ficará viva e firme até o fim dos séculos, mas com perseguição. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Alegria de quem? Dos justos, daquelas pessoas que estão unidas no Senhor. É nesse sentido, então, que Pedro e João, ao receber a notícia de que o túmulo está vazio, dada por Maria Madalena, eles correm para ver, de fato, né, testemunhar de fato, correram até a casa onde eles estavam para ir ao túmulo de Jesus. João era mais novo do que Pedro, então, portanto, ele tinha mais condições físicas, chegou primeiro ao túmulo do Senhor Jesus. Olha o senso de justiça, olha o senso de responsabilidade do apóstolo João. Chegou ao túmulo, mas não entrou, esperou, né, dentro de uma hierarquia, aquele sobre o qual Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Né? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Né? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, ele espera, né, reconhecendo a autoridade de Pedro, e é Pedro que entra primeiro no túmulo. Parece pouca coisa, ou passa despercebido, talvez, na reflexão do Evangelho, mas esse respeito de João para com Pedro reflete hoje o respeito que nós devemos ter com o nosso sucessor de Pedro, o nosso atual Papa. Então, nós temos que também ter esse respeito. E João chega primeiro, mas espera Pedro chegar. Pedro chega e constata, então, que realmente Jesus teria ressuscitado. Então, depois que Pedro constatou e tudo, então entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. E ele viu e acreditou. Veja aqui que João está falando dele mesmo, né? Mas como na terceira pessoa. Então, esse que prevalece hoje na liturgia, nesse tempo litúrgico, é esse sentimento de justiça para com Deus. Quando nós respeitamos os religiosos, quando nós respeitamos os padres, né, os diáconos, quando nós respeitamos toda a hierarquia que está na igreja, todo o serviço eclesial, quando nós respeitamos o templo do Senhor, quando nós respeitamos a religião como nos seus valores de crença, os seus valores doutrinais, quando nós respeitamos a coisa sagrada, nós estamos praticando a justiça no Senhor. Então, estamos dispostos a recebermos a graça do Salmo 96. Eu me chamo Dilton Góes e quero fazer um convite bem especial hoje para você. Que seja você também um anunciador da palavra, para que você nos ajude a proclamar essa justiça do Senhor em mais abrangente. Como que você participa conosco, anunciando o Evangelho? Multiplicando em suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para que mais corações encontrem em Deus a sua justiça. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.